você sabe que é hora de eu receber um convidado muito especial. E hoje quem tá aqui comigo é o Warley Santana. Ele é ator, humorista, ventrílogo, um monte de coisa. E essa é uma entrevista muito especial, porque além de acompanhar o trabalho do Warley, eu também sou um fã pessoal dele. Olha, acompanho isso, a carreira que há muito honra. tempo. Warley, tô muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite, viu? Eu que te agradeço, tô feliz, já falei pra você que eu tô emocionado de ver um negócio tão lindo desse. E parabéns pelo trabalho, parabéns por essa energia maravilhosa que eu cheguei aqui. Eu não quero mais ir embora não, eu quero ficar aqui. É bom assim demais, mesmo, é bom assim. demais. E Warley, se apresenta um pouco pra galera. Você nasceu aqui em São Paulo, como que é Eu isso? nasci aqui em São Paulo, morei muito tempo no bairro da Casa Verde. E aí depois também agora, esses últimos anos eu moro ali na região, ali pertinho da Cracolândia, no centro de São Paulo. E tô animado, tô trabalhando bastante com, né, fiz o CQC, né? Comecei lá como Sim. repórter do CQC, depois comecei a trabalhar com boneco e aí comecei a viajar e tô gostando bastante. E agora o Tá Certo da TV Cultura também, que a gente tá esperando a 4ª temporada. Então tem bastante coisa rolando, ao mesmo tempo tô animado para as coisas novas que vierem também. É isso, estamos ansiosos pela 4ª temporada de Tá Certo, entendeu? Agora, o que você achou aqui? É a primeira vez que você vem em Paraisópolis? Eu tinha vindo no Ação Global Ação aqui Global. No Céu. Com a Ailton Graça, né? Com a Ailton Graça, foi muito legal. Foi assim, e eu fiquei com aquela, sabe, coisinha assim, eu preciso voltar para Paraisópolis. E aí voltei de uma forma muito legal, que é dar essa entrevista aqui contigo, porque fazia tempo que eu falava, e essa vida maluca, a gente fala, ai, e será que tomara que role alguma coisa em Paraisópolis? E uma grata surpresa de estar aqui. E agora eu quero vir sempre, Que bom. mesmo, ó, tô falando de coração, eu quero muito Então vir. eu vou te chamar sempre, tá? Sempre, Por favor, sempre, venha. sempre. Aliás, também se vocês quiserem fazer alguma coisa de entretenimento, ou para a criançada, ou para os adultos aqui, a gente adapta os bonecos e traz, e vem que vem, com o maior prazer do mundo. Que legal. E se tiverem precisando de boneco, que boneco aí vocês podem chamar os bonecos. Porque a Duda, gente- você Gente. assusta a gente. Aqui é tão legal que podia ter um espaço assim pra boneco. É, Você pra gostou, Duda? Eu tô adorando. Agora, Duda, me conta, você tá muito elegante, eu tô vendo aí, você... Qual é a sua profissão, São seus Duda? O olhos. que você faz? Eu sou estagiário, entendeu? Estagiário. Eu sou estagiário na Antenor Produções, que é a produtora do Warley Santana. Uau. Aí o Warley faz os vídeos, aí eu estagio. Legal. Mas ele é um bom estagiário? É muito bom. Às vezes ele fica um pouco ansioso, sabe? Ele fica ansioso, né, Duda? Às vezes, Mas ele tá às vezes aprendendo eu bem. derramo assim as coisas, né? Eu deixo as coisas bem molhadas assim, mas eu sempre enxugo. Mas assim. você bebe água dos Ele convidados também? sempre pega, né, É Duda? verdade. Pode falar. É verdade. Mas eu só pego a água que o passarinho bebe, viu? Ah, ufa. Tá certo. O Warley, você trouxe o Duda aqui hoje. Eu achei que era uma entrevista só com o Warley, mas olha, o Duda tem o já Duda. chegou por aqui. E conta pra mim, como que você entrou nesse mercado de bonequeiro, né? Como você nasceu assim, era um sonho? Então, você sabe que é uma coisa legal? Porque assim, é uma coisa relativamente nova, que eu comecei depois de velho, que a gente fala, porque eu tinha saído do CQC e depois fui para um programa que chamava O Formigueiro, lá na Band. E aí tinha que mexer com boneco. Foi legal porque o diretor, o argentino, que ele falava assim, o Diego Barredo, ele falou, Warley, tem uma proposta, você vai apresentar um programa. Eu falei, não, apresentar um programa? Que legal, tô indo aí pra Band. Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, mas vai ser com um bonequinho. E eu Não fiquei vai super... Não vai aparecer, mas eu fiquei, como será isso? Aí comecei a pesquisar, a fazer e curti demais, sabe? legal. Falei, nossa, é muito mais legal. A gente acabou viajou pra Espanha pra estudar e eu falei, nossa, não, tem negócio é sério. Então, assim, e aí comecei a pesquisar mais e comecei a pirar nisso e cada vez mais, eu não parei mais. Assim, E desde... o que se estuda nessa área? Quais são, o que vocês aprendem lá? Por exemplo, tipo de manipulação, o boneco, a gente normalmente Vem aqui, pega... Duda, Ó, Duda, mostra Me aí. conta, Duda. Ó, o Duda, ele vai falar alguma coisa e vai mostrar que só a parte que mexe é só a parte de baixo. Quando a gente pega um fantoche, normalmente faz assim, e aí fica assim, ó. No Então, caso, eu sou a pessoa que faz isso. Mas isso aí é só agora prestar atenção e fazer com a parte de baixo, porque é como a gente, né? A gente não Mas aí não você fala... vai pegando os macetes, Entendi. porque assim, na hora de gritar é com a parte de cima. Agora entendi. quando é pra falar baixinho, assim é só com a de baixo. Tá. Você é muito bonito. Ai, obrigado, são seus olhos. Então tem essas técnicas, tem a forma de manter o boneco vivo sempre, né, Duda? É verdade.
Depois, Duda, também chama seu pai pra mostrar. Ah, é por verdade, favor. é verdade. Eu vou chamar o meu pai aí e já volto, gente. Tá bom, tá Ó, bom, tá bom. É muito legal o pai dele. Você vai ver, é bem parecido com ele, mas... Tá. Ó, o Duda é ótimo. O Duda- Eu sou o pai do Uau! Duda. Uau, qual é o nome do pai do Duda? É o senhor Duda, né? Eduardo, né? Eduardo. O pai é Então é Eduardo. Duda Júnior. É o seu Eduardo. Entendi. Eu só não tenho ainda a voz do pai do Duda, né? É meio parecida com a voz do Duda, mas eu tô Mas é trabalhando nisso. genética, né, Duda? Ah, é verdade. Seu Duda. Seu Duda. Falta um bigodinho. Eu vou arranjar um bigodinho de velcro e já volto. Tá bom, tá bom. Bom, sejam muito bem-vindos. Aí é um programa de família, entendeu, gente? Obrigado, viu? E o que mais, além da... Ó, agora... Mas é difícil, né, ter a coordenação. Difícil. Mas sabe o que é legal? Do ventríloco em si é falar sem mexer a boca, né? Então, essa é a questão. Como que é possível isso? Porque, assim, como? Então, é muito legal porque assim, o que acontece? O boneco tem que falar, ele tem que ter vida e ao mesmo tempo você tem que fazer uma outra voz. E aí você não pode mexer a boca quando o boneco está falando, no caso do ventríloco, né? Do fantoche é diferente um pouquinho, mas aí tem uma técnica, tem um segredo que eu vou te contar tudo. Eu Ai, te por conto favor, tudo. eu quero saber. Porque assim, primeiro você tem que travar a boca, quer fazer um teste? Falar. Faz uma gente, voz, tudo imagina bem, uma mas- bonequinha sua. Tá. Aí faz, por exemplo, a Rebequinha. Então faz a Rebequinha, falando, oi, Oi. oi. Oi, ó, você não tá mexendo, tá ótimo. ó. tudo bem Oi, com oi, você? tudo bem? Oi, tudo bem? Só que aí vão chegar momentos que daí tem as letras bilabiais, que é o P, o M e o B. Que É a um gente desafio, gente. não tem como falar essas letras sem encostar os lábios, né? Então, por exemplo, problema, tenta falar sem... Problema. Então, é Não vai, né? difícil. E aí a técnica e é diferente da mágica, a gente pode contar o segredo, porque daí é uma forma de começar a se desenvolver e Legal. fazer e tal. Você substitui a letra, então o P você substitui pela letra T de tatu, por exemplo. Peraí, vamos lá, me mostra. Por exemplo, você pode ser pela T de tatu ou pelo K, pelo C. Então, por exemplo, professor. Tenta falar professor sem mexer a boca. Professor. Agora fala com C. Como? Professor. 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 Aí, tá vendo? É. Aí você não mexe. Olha que legal. É legal. Então só tem aí uns macetes, Tem né? uma língua, o ventriloquês que a gente fala. Você sempre foi ator? Não, eu comecei como professor de inglês. Marley, É. você é muitas coisas. Eu fui, você sabe que é engraçado, né? Eu sempre estudei em escola pública, mas a única coisa que eu pedi para meus pais, e fui eu que pedi, foi de estudar inglês, porque eu assistia aos filmes e falava assim, eu quero saber o que eles estão falando. E é engraçado, porque meu pai achou estranho, nem meu pai nem minha mãe nunca estudaram inglês, nem meus irmãos, mas eu tinha aquela vontade, e aí eu fui para a escola do bairro, comecei a estudar, pesquisar, e naquela época, assim, Rebeca, não tinha internet, né? Então, ou é o que a professora falava, ou é isso, ou a sua pesquisa e tal. Então, eu me dediquei muito, assim, pirei nisso, gostei muito. O inglês me ajudou muito, porque depois a gente teve uma dificuldade financeira de família muito forte, e aí eu tive que sair para trabalhar aos 17 anos, e aí aí eu comecei a dar aula de inglês, assim, e fui me aprendendo mais. Quando a gente dá aula, a gente aprende, né? Mas foi muito, muito legal. Que demais. E conta pra mim, né, nessa história toda do inglês, como que surgiu essa oportunidade de abrir o show do Coldplay? Isso é maravilhoso! Gente, eu falei assim, como? E isso mostra como que esse mercado pode estar em todos os lugares, né? E eu não esperava, sabe? Porque tem a banda Alice in Chains, tem uma banda que eu abri o show deles numa viagem que eu fiz. E aí o Chris Martin, que é o vocalista do Coldplay, ficou sabendo. Eu estava ajudando as meninas do podcast, a Cris e a Yas, que são do Vênus Podcast. E aí eu estava ajudando, elas estavam entrevistando ele, eu estava lá como tradutor para ajudar. Ele ficou sabendo que eu tinha feito uma abertura de show. E aí ele falou, o que você vai fazer amanhã? Foi bem isso mesmo. Isso era numa quinta-feira, e na sexta eu abri aqui no Morumbi o show, 72 mil pessoas. Uau. Foi um negócio muito maluco. Mas como que foi? Você cantou? Você fez uma apresentação? Não. Quem estava lá com você? Era eu e o Plínio. O Plínio estava lá. O Plínio tá por aí? Tá por aí. Quer ver? Deixa eu pegar ele.
Cadê o Enrolei. Duda? Duda sumiu Duda. também. Pode O vir, Plínio, Duda. o Plínio tá por aí, falei, mas eu acho que ele ainda não tá produzido, mas você vai mostrar. então daqui a pouquinho o Não, Plínio mas chega. Valei, você quer mostrar como é que mostrar, é o Plínio? já que a gente tá falando de segredos, vamos mostrar. Então, mas- A Rebeca merece. O Plínio tá meio, e ele todo tá mundo- meio sem cabeça. Olha hoje. como ele é, eu vou mostrar. Às Gente, vezes também tudo é fica assim. polêmico, ó. Meu Também Deus. fica assim, ó. Oh, Esse é o Plínio. Esse é o Só falta a corpinho cabeça, do tá? Plínio. Tá chegando. Tá chegando. Ele- Porque é legal mostrar também como é Ai, feito gente, e tal. olha as isso. mãozinhas. Ai, que coisa mais Ó, linda. olha isso. E tem todo um cuidado, Tem né? todo um. Você sabe que. O Plínio. Olha que legal. Ó. Ai. O Plínio, ele é um boneco assim, ele é caríssimo. E aí a gente conseguiu um patrocínio e aí conseguimos comprar o Plínio, mas assim, foi muito. Caríssimo, a gente fala de quanto? Você pode Nossa, revelar? sim, claro. Custa em torno de 5, 6 mil Uau, dólares. Sim, sim. Dá quanto isso? Dá, sei lá, uns 20, lá, 30 mil muito. reais, sei lá. E aí a gente conseguiu um patrocínio de uma empresa de chocolate que ajudou a gente. E aonde é feito aqui os comandos dele, né? Ah, então, ó, aqui. Pode? Claro. Uau. E é assinado, gente, que lindo. Então é tipo um instrumento musical, sabe? Como que faz aqui? É, aqui, ó. Ah, e aqui o Aqui som. você mexe o olhinho, pode mexer, ó. Sim. Ê. Aí aqui, ó, a boca. Aqui é só a sobrancelha. E se eu fizer atrás, ó, é só o sorriso de cima aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas tem que ter uma coordenação motora, É né? meio. Não, porque assim, eu não conseguiria. Ou sim, depois Consegue de um curso. sim, consegue. Quer ver? Vamos montar o Plínio para ele participar aqui com a gente também, que eu quero Tem que o ele óculos conte dele aí, pra gente? gente como que foi participar do show do Então, Coldplay, como é que por foi? favor. Ó, e aí entra por aqui, tá vendo? Ó, faz o. Atrás tem uma. entendi. Não foi esse Todo- que o Danilo Gentili quebrou, não. Esse aqui ele quase quebrou na primeira entrevista. Gente, porque assim, olha, o Arley, eu falei pra vocês já que eu sou fã do Arley, então eu acompanho ele nas entrevistas que ele dá, né, na TV. E ele foi no Danilo Gentili e o Danilo foi brincar com o boneco e quebrou o boneco. Espatifou no chão um boneco dos anos 50. Mas depois conseguiu consertar. Eu Como tenho que medo, ficou? eu tenho medo do Danilo. É, né, Plínio? Agora me conta. Plínio, muito prazer. Prazer é Muito meu. obrigada por você vir aqui na Mais Favela TV. Tá sendo bem recepcionado? Maravilhoso aqui, né? Eu gosto muito. Ai, Rebeca, que legal aqui, né? Ah, aqui é muito bonito. Estamos na nossa horta, na Agrofavela. E uma honra ter você aqui com a gente. Eu vi que tem hidropônicas ali. Hidropônicas, é toda uma técnica aqui, entendeu? Entendi. Agora conta aqui pra mim, Plínio, como foi participar do show, a fazer a abertura do show do Coldplay, essa grande banda, né? Muitos fãs. Não tem noção, né? E é legal porque eles foram lá pra finalizar o nosso show, né? A gente não foi pra abrir. É isso Lembra o que ele mesmo. falou? Eles que foram. Eu acho Não é que assim. o marketing, né, Plínio, é a alma do negócio. É a alma do negócio. Eu acho. Tudo Isso é como mesmo. você conta. E é legal porque foram 72 mil pessoas ao Morumbi assistir nosso show e ainda de quebra viram o Coldplay. Entendeu? É brinde. Brinde, assim. Eu Não, mas achei foi uma experiência muito legal, assim, né, que a gente não imagina, né, assim, aonde a gente pode chegar, né, com o boneco, assim, essas experiências de você abrir um show de música como um Coldplay. Você não e imaginava, fazer, não imaginava. E aí todas as coisas que a gente já fez, eu com o Antenor fomos garoto propaganda de Fórmula 1, né, É da Stock Stock Car, Car, da olha Stock só. Car. Que demais. Chega mais, Duda. Vem pra cá, O vem pra cá. Valei eu quero às vezes esquece o nome. É. Tem a Fórmula 1, tem Stock Car e tem o Mario Kart. São três coisas Por diferentes. isso que eu falo, gente, o papel do estagiário é muito importante. É muito porque tem que estar importante. ali auxiliando. É isso, entendeu? é verdade. Muito obrigada, Duda. Você é sempre pontual. Você quer um café? Ah, por favor. Pode pegar, pode pegar. Agora, Rebeca, deixa eu te falar. Nós fomos, por exemplo, para o Japão, é legal falar isso. Nós fomos para o Japão para fazer show para as crianças brasileiras, para falar sobre a importância delas aprenderem japonês, para elas se inserirem no mercado de trabalho local. Lá. Porque eu sei que muito nós brasileiros, quando a gente vai para o Japão, em geral, a gente fica muito no chão de fábrica. Então, essa inserção no campo de trabalho é muito importante falando japonês. Então, a gente tem esse trabalho lá e esse ano a gente vai de novo
para encorajar as crianças a estudarem japonês e tem uma ONG lá, sabe, já que a gente ajuda. É manda muito pra legal. gente quando vocês forem que a gente divulga aqui. Então, muito legal, acho muito legal. É a importância de aprender um idioma mesmo, Sim, né? sim. É. E o seu público é mais infantil ou mais adulto? Essa Eu sei pergunta que é você muito tem- boa. Por favor, vamos chegar lá, vamos chegar lá. A ideia, a princípio, era fazer show de adulto, com stand-up. E a gente tem o show de adulto. Mas a gente percebeu que a gente ficou em cartaz uma vez à meia-noite. E ia criança assistir a gente. Meia-noite, daí a gente falou, calma. Então a gente limpou o texto. Porque o conteúdo é diferente. É diferente. Vocês têm um show pra maiores de 18? Temos. Eu lembro dessa parte. Eu quero Temos. agora assistir. É o de Las Vegas? É o de Las Vegas, terça-feira. Terça-feira, te aguardo lá. Então estarei. Terça-feira agora, dia 2. Estarei, então. Aliás, pode chamar todo mundo aqui, todo Por mundo favor, fala o convidadíssimo, endereço. gente. Duda vai estar? É, o Duda no vai estar. Teatro Bravo, Rebeca. Sabe aquele prédio rosa grande em Pinheiros? Assim, aquele Sim. prédio que é rosa e azul, rosa e Tomi azul? Otaki. É o Tomi prédio do Otaki. Tomi Otaki. Lá tem um teatro que chama Teatro Bravos. E a entrada do teatro é na rua Coropé, número 88, Vali. Tem que anotar Olha aí, o esses Duda sabe dados, tudo, tal. porque eu não sabia. Duda sabe tudo. Agora o que eu ia E a falar peça é é. toda terça-feira, 8h30 da noite, Eu Vali. queria fazer um Perfeito, convite Duda. para fazer uma lista de todo mundo daqui, convidadíssimo na nossa lista VIP, com uma cor maravilhoso, por Vali, favor. nossa, vocês vão ver a Rebeca lá, Vali. Vai, Nossa Senhora. vai. Vai ser muito legal, Rebeca. Você vai Eu vou gostar do show. muito, eu vou mesmo. Vou levar a galera também. Pablo vai, não vai? Bora, Ah, Pablo. o Pablo vai. Bora, O Gustavo bora. também, chama o Gustavo. Gustavo vai também, vai todo mundo. Vai. Nossa, vai ser muito legal, a galera. Vai ficar Muito, maravilhoso. emocionada. Eu vou ficar muito feliz em ver vocês lá. Muito, 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 muito. E como que é, então, essa diferença, né, de público infantil e Então, público adulto? a gente vai numa coisa mais adulto. Primeiro que no começo, falar que boneco pra adulto era meio estranho, né? Você falar, nossa. Mas aí depois a gente conseguiu conquistar esse público. E hoje vai bastante, assim. Legal. Você vê na estreia, você vê um teatro com 600 e tantos lugares, lotou. A gente ficou tão assim, nem a gente esperava. Porque encanta, né? Tem a coisa da magia. Do Você lúdico, pode ver, né? toda vez que passa alguém aqui, a gente grava né, no espaço aberto, né? Uhum. Então toda vez que passa alguém aqui, fica encantado, dá um sorriso, porque tem essa coisa da magia, né? Sim. É muito gostoso. Que foi, Que Plínio? foi? Ele tem um olho muito grande. Acho que o Gente, Plínio tá apaixonado. Plínio, Parece Plínio. mesmo. Plínio. Parece mesmo uma pessoa. Plínio, estarei lá na terça-feira, entendeu? Eu quero ver o que você vai aprontar. Eu sou tímido. E aí a gente tem a versão pra criança também, pra criançada, que aí à tarde, em alguns lugares, a gente faz muito hotéis, faz muito. Às vezes até Resort, empresa resort. chama resorts Resort. também. Vocês vão Então, escola? Costumam ir muito escola? Também Já fizemos, escola, já fizemos. também escola. É o que é muito legal, muito Nossa, assim. as crianças de Paraisópolis, elas iam Sabe o amar. que a gente podia fazer, marcar aqui mesmo, Rebeca? Se você convidar, a gente vem. Vamos é marcar, só vamos falar. fazer isso acontecer de Bora? verdade. Vamos. Sério? A Eu tô- criançada vai amar, vai amar. Eu venho com o maior prazer do mundo. Venho, nossa, eu tô muito Aliás, vamos falar disso, né? Vamos já falar. já. Olha aí. Que legal. Agora, quero saber quem mais você trouxe aí dessa turma animada. Por favor, Ah, eu quero que o tá Plínio aqui, ó. continue aqui com a gente. Pode deixar ele sentadinho Eu vou ficar um aqui. pouco paradinho aqui. Desculpa. Vai ficar um pouco paradinho. Gente, eu não sei lidar, eu não sei lidar. Calma aí. Plínio, você tá meio. Falei, Fica quietinho, tá? cuidado que paradinho com as letras de ventríloco vira outra palavra, É, Vali, verdade. mas cuidado, cuidado. Olha lá. É. ó. Muito bem observado, Muito viu, bem Plínio? Falei, ó, o seu antenor tá aqui embaixo, mas ele tá meio cansadinho aqui. Seu calma Antenor aí, já calma aí, é um Vali. idoso, é um senhorzinho, a gente precisa Calma tomar aí. cuidado. Olha aí que lindo. Ele tá com a roupa de Las Vegas já. com a Ah, é festa. muito chique. Tá chique. Cadê? Oi! Seu Antenor, seja muito bem-vindo também. Ai, muito que prazer tá aqui! Olha aí, gente! Olha quem tá e aí, querido! Esse é o Pablo. Oi, Aglo! Oi, tudo Seu bem? Antenor, você está em Paraisópolis, no G10 Favelas. Manda um salve aí. Você Alô? sabe o que é um salve? Mandar um salve, seu Como é Antenor? que é? Manda um salve, é Um a gíria dos salve! jovens. Um salve aí! É, então é Ninha também, eu sou jovem! Oh, Mas o senhor está numa fineza, é, numa são seus olhos! elegância. Ó, um salve aí pra galera do G10 toda de Paraisópolis! Olha lá, seu Antenor, quem tá vendo o senhor Oi. ali, olha. Que legal. Quando a gente fala de acesso à arte, de acesso à cultura, porque as crianças que consomem cultura da classe média é normal, porque Normal, estão sempre sim. nos teatros, sempre nas apresentações. Sim. Infelizmente, o consumo de cultura né, nesse formato é muito escasso aqui. É verdade, é verdade. E é importante esse trabalho da gente também se preocupar em sempre difundir a arte em todos os lugares, Sim, né? sim. Porque eu falei assim, a gente pensar Japão,
que parece que é um lugar distante, e mas eu digo que a realidade lá também é muito difícil, né? Assim, com as pessoas que foram para lá, imigraram para lá, então não conseguem falar língua, não conseguem se inserir naquela sim. Na comunidade ali de trabalho. E aqui eu amo esse lugar, é a minha cidade, né? Tô aqui, então assim, Rebeca, tô contigo. A hora que você falar, ó, vem, a gente pode até falar também aqui com o Céu, né? E Sim, de repente por favor. fazer um show aí. Agora, voltando aqui a falar com o seu Antenor, quando foi, seu Antenor, que você conheceu o Arley? Como que vocês entraram um na vida do outro? Me conte. Então, pois é, eu acho que ele me manipula. Ele o quê? Eu te manipulo, é isso? Ele te manipula, Existem pessoas manipuladoras, infelizmente ninguém tá livre, né, seu Antenor? Verdade. Mas não foi bom, não. Ele não gosta. Mas como que foi o Arley que você trouxe o seu Antenor? Eu me apaixonei eu comecei a trabalhar com bonecos e vi esses bonecos num sites gringos, assim, falei assim, nossa, o problema é que é muito caro, né? Aí eu falei assim, vou atrás de patrocínio e consegui. E aí a gente conseguiu comprar, trazer os bonecos, sou muito caro. É muito caro, né, seu Antenor? Olha que eu também não sou barata. Seu Antenor, né? conta pra então. gente como é que foi ficar preso na alfândega. Uau! Não, como Eu fiquei que foi? preso lá na alfândega, eles não sabiam o que eu era. Mas ficou quanto tempo? Me conta. Foi uns 2 meses, né, Duda? Uns 2 meses. Foi difícil. Mas muito burocrático, né, seu Antenor? Sim. E lá, o que o senhor faz lá no show de Las Vegas? Ah, Qual é o nome do espetáculo? É o Arley Santana e seus bonecos em Las Vegas. Isso. Eu chaveco a mulherada. Tá vendo? Ele Seu chaveca a Antenor. mulherada. Ele fala, Rebeca, eu Oi? queria ser vesgo. Queria ser vesgo por que, seu Antenor? Só pra te ver 2 vezes. Ai, gente, entendeu? Seu Antenor, sou muito galanteador. Ele é entendeu? muito Posso galanteador. Posso pensar. Posso te seguir até em casa? Seguir ela até em casa por que, seu Antenor? Olha. Que eu tenho que seguir os meus sonhos. Ai, meu Deus! É muito bom, é muito... Mas olha, eu acho que essas suas cantadas, seu Antenor, tá Um pouco, né? um pouco ultrapassadinho. Ultrapassadinho. O Antenor é o tio do pavê. Ele não tem Tinder. Não tem, ele tem. Não, ele tem. Tem Tinder? Tem Tinder. Seu Tem. Antenor tá moderno, tá Eu tô antenado. esperando da net lá. É isso. O senhor, quando era mais jovem, era bonito, assim, igual esse menino que tá aí nas câmeras? Porque esse aqui, seu Antenor, Não, ele arrasa os corações aqui eu no entendo. pavilhão. Olha, ele é bonitão demais, cara. É. Não era não. Eu não era não, não era não. Esse é o Tadlo, eu o Pablo. conheço, todo mundo fala dele. Aqui as meninas, olha... Eu cheguei aqui, o Tadlo tá aí, hein? Eu falei, então. É isso. Agora vamos falar um pouquinho de Tá Certo? Vem Vamos. pra cá, Duda, vem pra Eba. cá, porque o Duda Deixa eu faz pôr o parte Antenor aqui. do elenco do Tá Certo. E, gente, eu chamei o Arley aqui, primeiro porque ele é muito famoso, muito conhecido, e também porque eu acompanhava muito, eu tenho uma relação afetiva muito grande com a TV Cultura. Eu acho que todas as crianças da minha geração, né? Sim. Eu vou fazer 30 anos, então a gente cresceu. Antigamente Vendo não TV tinha Cultura, YouTube, não tinha. que hoje as crianças escolhem a dedo os desenhos que Sim, querem, né? E na nossa sim. época não. O que tinha de desenho era TV Cultura, e a TV Cultura sempre teve essa cultura Sim, de trazer sim. os bonecos, né? Com a Vila e- Sésamo e tudo mais. E fala muito de educação também, Isso. né? Porque o que é maravilhoso assim, eu sou muito suspeito para falar do nosso programa, né? Do Tá Certo. Foi um casamento muito legal, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa com muito humor, porque eu acho que a melhor forma de aprendizagem é com humor, né? Sim. Quando a gente lembra de algum professor ou de alguém que ensinou, a gente sempre lembra daquele com carinho mais aquele professor que você dava risada, que você falava que você gostava da aula, né? Então eu acho que a gente ter essa oportunidade de fazer um programa educativo com bonecos, assim, foi uma oportunidade muito rica pra gente e que deu um retorno muito legal. Eu digo assim, a gente vai encontrando as pessoas. Uma vez a gente foi fazer um show beneficente que foi maravilhoso, assim. Eu chorava, deixa eu te contar, Rebeca. Foi com os, né, Duda, lembra? Foi com os refugiados. Os refugiados da Síria. Sírios. E aí eu nunca imaginei, a gente foi fazer com os bonecos, essa a versão infantil que eu te falei, e aí eles todos me conheciam porque só passava a TV Cultura lá onde eles estavam. Eles estavam se alfabetizando em português com alfabetizando TV em português Cultura com TV e conheciam Cultura. todos os personagens. Então, pra gente, a gente não, é o que eu digo, a gente não imagina quem a gente atinge, né? A gente não imagina quem que assiste o programa. Então, por isso que é muito importante o que a gente fala, né? E como a gente fala. Então, a gente tem esse retorno. E Tá Certo,
é engraçado que passou, né, no Brasil todo e a gente Passou encontra... e ainda passa, Rebeca, Ainda no YouTube. passa. É só Ainda colocar tem, Tá né? Certo no YouTube. Gente, procurem, Aí você tem Tá Certo. 200 episódios lá pra assistir. E aí, falei, pra quem não conhece, não assistiu Tá Certo, vamos explicar como é que é, né? Aham. Ele é um game show, sabe, Rebeca? É tipo um passa ou repassa, Aham. só que aí quem participa são os bonecos, né? E quem apresenta é o Varley. Aí o Varley faz as perguntas, os bonecos respondem, se tá certa a resposta, se tá errada a resposta, aí o Varley dá a resposta certa e aí vai. E aí tem os pontos, e aí tem E a os gente vai prêmios no aprendendo e final, brincando, é muito né, legal. Duda? Agora, Duda, você se dá bem com o Tosco? Então, o Tosco, ele é meio, ele é meio assim, ele é meio, né, ele não tem muita paciência comigo, né? Porque às vezes eu derrubo as coisas Ele e é o meio Tosco fica tosco, né? meio bravo Ele é e tosco, tal, ele é. mas ele é bonzinho no final das contas. É, né? É, ele é maravilhoso. E você é muito competitivo, Duda? Então, eu normalmente fico pra trás, assim, no elenco do Tá Certo, assim, né, no placar, mas aí eu vou aprendendo lá vindo as claro. respostas e... O Uma coisa importante que é bem legal no Tá Certo, que é o único game show que tem, é o único game show com número negativo, assim, quando a gente É verdade, erra, o isso também a placar gente vai pra pensou. -1. Quando você erra, vai pra -1. Nunca acontece isso, né? Sempre era Realmente, zero, né? Eu acho inovador. E tem muita foi. criança que aprendeu o número negativo com Com a Tá Certo, gente, gente. foi verdade. Entendeu? A gente ouve bastante O isso. marketing é a alma do negócio. É isso Mas mesmo. muito legal. É, faz todo sentido. E tem uma parte do Tá Certo que vocês... vários famosos mandam as perguntas, Sim. né? E as curiosidades. Como que é essa relação de chamar a galera? Então é muito legal porque a gente não esperava que ia ter tanta abrangência, sabe? É, de Neymar a Leandro Carnal, a né, cantores e rappers e a galera toda mandou. O pessoal do Isso aí. Repente, sabe? Sim. Foi muito. Caju e Castanha Caju e também. Castanha. Mel Lisboa Também mandou. a Mel Lisboa, Tem todo o Bolsa mundo. do Hermes e Renato. É verdade. Então, É. assim, a gente conseguiu atingir muitas tribos, o que pra gente foi um presente mesmo, um prazer enorme, né? Muito legal. Bom, gente, olha só. Eu assisti o Tá Certo. Eu tinha acabado de ganhar bebê. Ai, que Então, legal. assim, eu tava em casa e a gente assistia muito. Então, tá aqui hoje, falei pro Arley logo que ele chegou. Sei lá, 3 anos atrás, eu jamais. Eu tava começando na minha carreira de jornalista, e eu tive bebê, tive que parar um pouco. E olha só como as coisas acontecem. Por isso que é muito importante a gente não desistir, né? Não deixar de acreditar nas coisas, porque elas acontecem. E aí eu entrevistei o Tramontino, entrevistei a Patrícia Poeta, e as coisas vão acontecendo dentro da favela. Isso é muito legal. Arley, eu te agradeço muito por você ter vindo. Não tá acabando calma, não, só... Mas assim, não, mas eu não tô falando porque pra gente é um prazer tão grande de estar aqui e de torcer para que a gente tenha mais dignidade, mais igualdade, e essas oportunidades que vocês fazem aqui é incrível. Então, assim, eu venho de peito, coração aberto para o que vocês quiserem fazer. Se quiser, eu tô tão feliz de estar aqui, assim, você viu minha carinha desde que eu cheguei, nós já fizemos, né, o tour aqui que eu cheguei. É tão legal ver cada lance de empreendedorismo que existe aqui e de valorização, de empoderamento que a gente vê aqui. Parabéns, porque eu tô assim, eu não quero mais ir embora, tô querendo ficar venha aqui. sempre que quiser, venha sempre que quiser. Gente, eles são muito elegantes, né? Eu né? falei do Você viu Duda que no chique? começo. O Plínio tá meio Plínio tá aqui de quietinho. gravatinha borboleta. A Cris Bulos que fez as roupas Sério? deles, assim, Então tem Ficou até uma luxuoso, coisa de né, Valim? alfaiataria. Tem, Não, é né? chique, é Muito chique. Oi, Duda. Tudo bem? Eu tava vendo aqui a roupinha do Plínio, tá muito chique, né? Tá bem, não tá, Duda? Seu antenor também todo aí Tá de aqui, ó, suspensório, O tenor tá meio dormindo. Ó que Tira uma bonitinho, ó. soneca. Ó, ele é o velhinho do amor, ele fala. Velhinho do amor, exatamente. Eu quero ver essa pegada aí na terça-feira. É. Agora, o Duda tá aqui com a gente, mas tem uma pessoa muito especial também, né? Claro, tem. Tem um Duda, chama lá, cara seu- aqui embaixo, Rebeca. Então. Quem que é? Tem um cara, é o Júlio, deixa eu ver. O Deixa eu Júlio- ver seu se ele amigo vem. Júlio. Ô, Júlio, Tá, Júlio. chama pra Júlio, mim, sobe por aqui, favor. Júlio. Então, mas- Olha, você... Como assim? E aí, tudo E bem? aí, Júlio? Rebeca, Gente, tudo bem? Tudo Pessoal, bem? esse é o Júlio que Opa. dá vida aqui pro Duda. Isso Júlio, mesmo. seja bem-vindo Ah, também. muito obrigado. Já conhecia há muito tempo o trabalho do Arley, tô conhecendo o Júlio hoje, mas eu acho que é um trabalho muito legal, que traz essa magia que a gente não pode perder nunca. Júlio, verdade. quanto tempo faz que você trabalha com bonecos? Ah, manipulando o boneco tem uns 3 anos, foi durante a pandemia. Sério? Eu trabalho na produção do Arley já tem mais de 10 anos, só que aí na pandemia ele começou a fazer live, né? E eu sou muito tímido, não gosto de aparecer. E precisava aparecer, né, pra dar uns recados, falar que o convidado caiu, falar que o vídeo levou strike. Aí eu peguei um dos fantoches que tinha na produtora e comecei a fazer. Só que aí a pandemia não acabou nunca mais, né, Duda? A gente ficou lá 2, 3 anos entrando toda semana.
Aí nas primeiras lives ele só entrava, dava o recado e eu voltava, ficava na técnica. E aí no último ano de live eu tava ali, né? Eu ficava 1h30 toda conversando com os convidados, tal, virou um membro da live. E você também é ator? Não, eu sempre fui da produção, da parte técnica. Ele era mais do backstage, assim, mas eu acho muito legal essa coisa de se encontrar, né? Exatamente. O Júlio, quando ele pegou o Duda, não se largou mais. Tem Não, muito e- isso, dessa Muito. questão de conexão, assim, porque precisa ser meio que um só, né? Uma extensão. Então, acaba sendo, né? Porque a gente brinca. Tem né? muita É o gente alter que ego, usa é- mesmo os bonecos para superar a timidez, né? Você vai vendo as histórias dos ventrílocos e de bonequeiros em geral. Tem muita gente que era muito tímida e através do boneco foi se descobrindo, assim, foi socializando com as pessoas. E eu depois de adulto, né? Depois de mais de 30 anos, descobri isso também. Porque eu realmente fiquei mais desinibido, fiquei mais solto. É verdade, Fiquei mais né? seguro. Agora, como que é esse mercado aqui no Brasil? Porque eu imagino que nos Estados Unidos isso seja mais muito forte, né? é. A gente, inclusive, vai fazer show lá esse ano. E a gente percebe esse mercado cada vez mais forte, né? Porque antes você falava um show de boneco para adulto, o pessoal falava, as empresas falavam assim, não, vem no Dia das Crianças vocês vêm, né? Mas a gente falou, não, é para adulto se divertir, para lembrar da infância e um tema um pouco mais adulto também. E aí o que acontece é que a gente está vencendo essa barreira, né? De conseguir trabalhar para Entrando adulto nos e tal. mercados aqui, É. né? Estamos fazendo bastante show agora, né, nos comedy clubs e teatros do Brasil todo para adulto e a gente também à tarde faz para as crianças. Então é um Você vai estar na quarta temporada do Tá Certo? Vou estar. Vai estar com o Duda. Então, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o Duda passa nos testes de elenco. Como que é essa questão de modificar a voz? Porque se for outro boneco, vai ter que ter outra identidade. Vai ter que ter outra Tem que né? ter outra identidade, Você exatamente. fica treinando muito tempo? Como que é? É, com o Duda sim, porque ele virou meu alter ego, né? Então, aliás, o Duda tem um negócio muito estranho, que mesmo quando eu tô sem ele, assim, se eu fico nervoso, eu Dá vou uns pra voz tiques. dele, dá os tiques. o Júlio, Dá os é tiques. verdade, quando ele fala, ele fica, Dá não, os gente, tiques e começa vai, a falar e com a vai mão. com a mão pelada aqui, né? Vai pro Duda. Eu tô pelado hoje. Exatamente. Mas aí tem a Mas diferença, né? O Duda, ele é aqui, na Exato, mão, e exato. O Plínio. o Plínio, ele já é aqui no comando, né? Aqui é o boneco de ventríloco clássico. Esse é um boneco mesmo. de ventríloco entendi. e esse aqui é um fantoche, que é do bonequeiro, que é essa coisa que eu tava fazendo, né? Ele se esconde e fica só o boneco em cena. Aí você pode mexer a boca. Inclusive eu fico meio assim de fazer o Duda aqui do lado do Arley, porque eu fico mexendo a boca, né? Enquanto assim, mas não mexe a boca, não mexe a boca, pronto. Mas é que pode é falar, outra pode linguagem, né? Dentro do mundo dos bonecos tem algumas, tem o de fios, né? Que são os marionetes, aí são vários, assim, vários tipos de bonecos. Tem os de sombra, né? E a gente Os marionetes usa são objeto. na cordinha, tem os bonecos de sombra. Tem algum tem que é mais teatro de difícil objeto. que o outro? Eu acho que todos eles Todos têm uma têm sua dificuldade e assim. seus especialistas, Como eu né? estava seus falando, né, da experts. questão de abrir a parte de baixo da mandíbula e tal, que é uma coisa que parece fácil, mas não é, né? A gente tem que... O Plínio é quase um instrumento musical, você tá vendo, né? Se ele mexe, E uma coisa tem- interessante, o Arlen mais de 10 anos trabalhando com a ventriloquia, mas a gente foi ter acesso a esse tipo de boneco aqui de vídeo e essa técnica na TV Cultura, né? O Arlen já tinha uma trajetória de ventríloco, aí na Cultura a gente conheceu os profissionais que trabalham, e aí é desse esquema aqui que eu tava escondido, quando tem estrutura tem o vídeo assiste, então você fica vendo se o boneco tá olhando pra câmera, como é que ele tá reagindo. Eu acho que um dos mais famosos da TV aberta, né, além desse da TV Cultura, foi o Louro José, né? Sim, Louro exato. José, que aí muitos anos... Aliás, na eu quero TV. aproveitar e fazer o convite pro Fábio Caniato, Fábio Caniato, no ar o Louro mesmo, Mané. o Louro, que é o Louro Mané da Ana Maria Braga, tá lá, e eu quero, aqui pertinho a Globo, pra ele vir aqui dar uma entrevista pra você. E Fábio, que é o queremos Eugênio e o Valtinho do Tá Certo. Eu quero toda Ele a turma vai do Tá Certo adorar, aqui. vou falar pra ele. Vamos trazer a turma do Tá Nossa, Certo? dá pra trazer todo mundo, são uns 10 bonequeiros. Ah, por favor, vai ser um programa maravilhoso. A gente enche aqui de criança, vai ser a coisa Boa, mais linda. nossa, sensacional. Gente, olha só, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não quero fazer. Nossa entrevista, infelizmente, vai se encaminhando pro final. Então, por favor, Arley, quero que você convide a galera para assistir os seus shows. O Arley Santana e seus bonecos em Las Vegas. Gente, ó, o Arley Santana e seus bonecos em Las Vegas tá ali no Teatro Bravos, ali na... Só esclarecendo, chama em Las Vegas, mas é em São Paulo. Tem gente que não foi assistir porque achou que era em Las Vegas, Eu mas achei Las que- Vegas é o nome do espetáculo, Não, né? Duda, eu Assim, achei que o Arley ia fretar o jatinho dele, levar É, a e gente. levar a gente também, Não seria quem ruim. sabe, não, quem sabe um dia. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Vamos, por favor. Mas a peça tá muito legal, é pra família toda, mas a gente fala que é a partir dos 12 anos, porque aí é um texto mais
adulto, mas a criançada tá indo, tá curtindo, não tem palavrão. Tem muita É uma coisa coisa que de a gente duplo faz. sentido, Rebeca. Tem muita né? piada que ele faz que eu não entendo, mas tá não lá. E aí eu assisto e não entendo, mas é engraçado. E aí nós vamos chegar também logo mais com o infantil. Aliás, né, tamo aí. É isso aí. Júlio, muito obrigada Obrigado pela sua você, presença, Rebeca. também Muito te obrigado. conhecer também. Suas redes sociais, pra quem quiser te seguir. O Boneco Comédia, é boneco e comédia na mesma palavra, Boneco Comédia. O Arley Santana, redes sociais? @Warley Santana com WY Santana, tô lá no Insta. E tamo lá no Face também. Isso, nos vemos no espetáculo, nos vemos na 4ª temporada de Tá Certo e nos vemos aqui sempre que quiserem voltar. Por favor, as portas estão Maravilhoso, abertas. muito obrigado, muito obrigado. Muito adorei. obrigada. Bom, gente, esse foi mais um encontro aqui no nosso pavilhão social do G10 Favela, sempre com convidados incríveis para você conhecer, se aproximar, se reconectar. Não deixe de seguir os nossos conteúdos, acompanhar aqui nas nossas redes sociais. Eu volto em breve com mais uma entrevista. Até lá. Yes!